abençoando as nossas crianças, os nossos filhos, nesse tempo de estudo deles lá também. No primeiro final de semana de setembro, nós teremos o Congresso Aviva-nos. E teremos a pastora Ângela Valadão conosco. E queremos já nos preparar o nosso coração, né? Todos os domingos que antecedem ao Aviva-nos, eu gosto de trazer palavras específicas sobre a temática daquele ano. E esse ano no Aviva-nos o tema será sobrenatural, né? O congresso, essa é a temática, sobrenatural. E eu quero trabalhar com vocês ao longo desses domingos experiências no Antigo Testamento do sobrenatural de Deus, do manifestar, do agir de Deus. E as mensagens então seguirão no Antigo Testamento, se assim, só se o Senhor mudar alguma coisa aí no meio do caminho, mas nós teremos esse tempo de sermos ministrados. E hoje, de forma específica, a temática tem uma pergunta, né? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Esta é a pergunta, é o que queremos meditar nessa noite. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Quantos trouxeram aí a sua Bíblia? Vamos lá? Vamos declarar bem firmes e bem fortes que essa é a palavra de Deus sobre as nossas vidas? Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Abra então a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 18. Enquanto eu estava nesses dias de férias, Deus me acordou 2 madrugadas. E numa das madrugadas o Senhor me deu este texto de Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Gênesis 18, do verso 1 até o verso 14. Facinho de achar, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 18, verso 1, diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo, sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Então comiam. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Até aí, verso 14.
Abraão tinha 75 anos quando o Senhor apareceu a ele. Naquele tempo, ele habitava a região de Harã, casado com Sarai, este era o seu nome, o nome dele era Abrão naquela época, casado com Sarai, uma mulher estéril. Abraão foi chamado para sair da terra, sair do meio dos seus parentes, deixar a casa do pai, partir em direção a uma terra desconhecida, uma terra estrangeira. Abraão deveria seguir para Canaã, projeto já iniciado por ele. Quando lemos o capítulo 11, final do capítulo 11 de Gênesis, ele já tinha começado a rumar para Canaã, mas aí se estabeleceram em Harã, e este projeto de seguir à frente, de ir para Canaã, foi abandonado. Mas a promessa de Deus no capítulo 12 de Gênesis não era apenas com relação à terra, não era uma idade específica, uma região que seria dada, mas tinha a ver com descendência. Abraão estava sendo chamado aos 75 anos e casado com uma mulher estéril para ser pai de um grande povo, para ser pai de uma grande nação. O seu nome se tornaria célebre, e através de sua vida, através da sua descendência, todas as famílias da terra, todos os clãs, todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão, em obediência ao Senhor, partiu de Harã e passou a peregrinar pela terra de Canaã. A cada etapa, a cada viagem, a cada local conhecido, Deus ia reforçando a ele a promessa. Abraão nunca esteve só, e Deus nunca deixou de lhe falar e de lhe trazer à memória as promessas entregues a ele no seu chamado aos 75 anos. E como é que a gente percebe isso ao longo do texto? Vai ser projetado aí para você. Gênesis, no mesmo Gênesis capítulo 12, quando ele é chamado, no verso 5 diz o seguinte: quando ele sai da terra, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. No verso 7 diz: o Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. No capítulo seguinte, capítulo 13, versículo 14, depois que Ló se separou dele, diz assim o verso 14: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Olha só, não é apenas com relação à terra, mas existe descendência. Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste, tudo isso eu darei para você, terra. Mas ao mesmo tempo Deus diz: olhe para o pó, olhe para a areia, olhe aí para... pega um punhado na mão, consegue contar os grãos? Não consegue? Imaginem todo o pó da terra, a sua descendência será como o pó da terra. Será como essa areia que está debaixo dos seus pés. Capítulo 15, verso 2 diz o seguinte: mas Abraão perguntou, porque o tempo foi passando: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, diz o verso 6. Abraão creu no Senhor. Ou seja, por mais que ele diz para Deus e questiona Deus: Deus, o tempo está passando, e o filho não veio, eu não tenho filhos, eu não tenho descendência, eu não tenho, aquilo que o Senhor prometeu não aconteceu. E de repente Deus o tira para fora da tenda e diz: olhe para o céu. E eu imagino que visão maravilhosa, porque hoje quando olhamos para o céu,
existe muita poluição que nos impede de ver, existe muita iluminação aqui embaixo que nos impede de enxergar a maravilha lá de cima. Mas quando a gente vai para uma fazenda, quando a gente vai para a roça, para o interiorzão, e aí não tem nada, apaga todas as luzes da casa sede, da onde a gente está, e a gente pode, naquele breu, olhar para o céu, a gente tem uma visão maravilhosa. É isso que Deus disse para Abraão: olhe para o céu, conte as estrelas. Pode contar? Não pode, né? Assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. No capítulo 17, Abraão já está com 99 anos. 99. No verso de número 4 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Disse também Deus a Abraão, no verso 15: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Sara quer dizer princesa. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela farei a você um filho, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão já conhecia a terra e já habitava nela como estrangeiro há 24 anos. Depois de todo esse tempo, nada de terra e nada de filhos. E o que era difícil tornou-se impossível. Quando saíram de Harã, Abraão tinha 75 e Sara 65. Pode uma mulher ficar grávida aos 65 anos? É uma pergunta. Pode uma mulher aos 65 anos e estéril ficar grávida? Aí passam-se 24 anos. Agora Abraão estava com 99 e Sara com 89. Pode uma mulher aos 89 anos engravidar? Pode uma mulher que já cessou os seus costumes, já cessou as suas regras, aos 89 anos dar à luz uma criança? Pode uma mulher que não tem mais o ciclo menstrual, não tem mais ovulação, estéril, ser mãe de uma criança? A situação é tão complicada, é tão impossível, que Deus então lhe mostrou a areia e disse: olhe para a areia, apalpe a areia, veja, apalpe, pegue, veja. Assim será a sua descendência. Olhe para as estrelas, assim será a sua descendência. E a palavra de Deus diz que Abraão creu no Senhor, mas o tempo foi passando e nada aconteceu. E quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, o nome ainda reafirmou a promessa, porque Abraão quer dizer pai de multidões, pai de muita gente. E quando Deus mudou o nome, 24 anos depois, e deu o nome de Abraão, pai de muita gente, não sei se você sabe disso, mas Abraão riu. Está no capítulo 17, verso 17. Diz assim: Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se, e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Eu faço questão de enfatizar isso para você, porque nós falamos muito da Sara que riu dentro da tenda. Nós falamos muito. A Sara riu, e porque ela riu lá dentro da tenda, o menino chamou-se Isaac, que quer dizer riso. Porque ela riu dentro da tenda. Falamos muito da Sara, mas a Sara não foi a única a rir. Diante do anúncio da promessa mais uma vez, a Sara não foi a única a dar risada daquela promessa.
Abraão também riu da promessa. Abraão também olhou para si mesmo, para a sua idade, para os seus 99 anos, e o chamado pai da fé também teve momentos de dúvidas, também teve momentos de risada, e cá entre nós, receber uma promessa de um filho, beirando 100 anos, casado com uma mulher estéril, que já está com 90 anos, é algo impossível, e talvez a gente também diria para Deus: Deus, faz-me rir. Por isso Deus resolveu visitar Abraão mais uma vez, e dessa vez foi uma visita diferente. Deus apareceu a Abraão em forma humana, corpórea. Eu não sei aqui se a Trindade resolveu se manifestar, porque são 3 homens, ou se Deus enviou 3 anjos para visitar Abraão. Quando você ouve a maioria dos preletores e pregadores que tratam esse texto, eles falam de anjos, apesar do texto para mim não soar como anjos. O texto para mim soa muito mais esses 3. Deus poderia ter mandado um anjo, mas quando manda 3, e a palavra aí é Senhor, o Senhor apareceu, disse o Senhor, eu não tenho dúvidas de que a Trindade resolveu descer, porque era um plano da Trindade, e a Trindade resolveu descer para ter uma conversa tete a tete com Abraão. Eu não sei se são anjos ou se foi a Trindade, eu só sei que Abraão estava sentado na entrada da sua tenda, próximo aos carvalhos de Manre, quando esses 3 homens surgiram no horizonte, a pouca distância. Abraão, quando os viu, rapidamente foi na direção daqueles homens, prostrou-se e solicitou que eles sentassem embaixo do carvalho e descansassem um pouco. Vou trazer água para que vocês lavem os pés, e vou providenciar comida. E quando os homens concordaram, nós permaneceremos aqui. Então Abraão correu para a tenda e disse para Sara: pegue a melhor farinha, e faça pães. Ele correu para o seu moço e diz: mate o melhor novilho e prepare-o. E aí trouxe, eu fiquei com água na boca imaginando a cena, pães que foram trazidos, o novilho que ali estava, coalhada, leite que foi colocado ali à mesa, e eles sentaram para saborear aqueles pães, aquele novilho, aquele leite, aquela coalhada. Eles comeram, se esbaldaram. Enquanto eles comiam, Abraão permaneceu em pé. E aí eles perguntaram para Abraão: onde está a sua esposa? Ele disse: a minha esposa está no interior da tenda. Ao que os homens responderam: daqui a 1 ano, na primavera, nós voltaremos aqui, e a sua mulher terá dado à luz a um filho. Quando eles disseram isso, lá dentro da tenda, Sara também riu, assim como Abraão. Eram velhos, de idade bem avançada, já tinha passado da idade de ter filhos. Além de estéril, ela não tinha mais óvulos, não menstruava mais, não tinha mais o seu ciclo. Depois de já estar velha e o seu marido também idoso, a pergunta que ela faz é: teria eu este prazer? Teria eu essa vontade? Eu teria essa alegria? Eu teria essa disposição? E diante da risada de Sara, o Senhor perguntou a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Por mais simples que seja essa história, essa pergunta que o Senhor fez lá atrás para Abraão, é a pergunta que o Senhor faz para cada um de nós nessa noite. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa é uma pergunta retórica, irmãos. É uma pergunta retórica, cuja resposta já está embutida na própria pergunta. Diante da indagação: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Qual é a nossa resposta imediata? Se alguém perguntar para você: mas existe alguma coisa impossível para Deus? Qual é a sua resposta? Não. Todos nós, com toda certeza que estamos aqui, e creio que as pessoas que estão nos assistindo também, vão concordar nessa direção.
Quando alguém nos pergunta, mas existe alguma coisa impossível para Deus? A resposta que eu dou e que você dá automaticamente é: não, não tem nada impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Mas mesmo assim, vira e mexe, essa pergunta precisa ser feita para cada um de nós. E sabe por quê? E eu vou destacar duas coisas aqui. Primeiro, porque existem coisas que são impossíveis para nós. Coisas impossíveis para nós. Todos nós temos limites e enxergamos a vida, e enxergamos as coisas da vida de acordo com a nossa ótica. E como todos nós temos limites, para todos nós chega um momento em que esgotamos todos os recursos, perdemos totalmente a capacidade de resolver determinados problemas. Por mais forte que você seja, por mais estruturado que você seja, por mais rico que você seja, por mais inteligente e perspicaz que você seja, por mais saudável que você seja, por mais crente temente a Deus que você seja, há limites para todos nós. Todos nós temos limites. E se você nunca experimentou isso, eu já experimentei momentos em que a gente urra na presença de Deus, a gente boceja, a gente grita, a gente chora, e a gente olha ao redor e não tem absolutamente nada para fazer. Limites, todos nós temos limites, e quando esses limites se tornam evidentes, chegam em nossas vidas, nós nos deparamos com o impossível. O impossível pode ser uma doença muito grave, incurável. Diante de todos os exames, chega ao ponto do médico dizer: não há nada que se possa fazer. Não há nada que se possa fazer. Não há cura, não há tratamento, não há medicamento. A ciência não pode resolver, a medicina não pode tratar. Ou pior, não sei se pior ou melhor, quando o médico chega e acrescenta: você crê em Deus? Então reze, é assim que eles falam para a gente. Então reze, faça suas preces, porque só um milagre. Esse é o limite. Quando você está diante de um médico, de uma autoridade, naquele assunto, e que fala: olha, eu não tenho o que fazer. Se ele, que é médico, não tem o que fazer, e às vezes ele pode dizer assim: olha, você pode ter dinheiro, você pode ir para o Japão, você pode ir para Nova York, você pode ir para qualquer lugar. Não tem lugar nenhum no mundo tratamento para isso. Acabou, não tem mais o que fazer. Esse é o impossível. Pode ser uma crise financeira. Você já tentou de tudo, já cortou gastos, já eliminou contas desnecessárias, já demitiu a empregada, já mandou cancelar alguns planos, já cortou alguns cartões, já vendeu alguns bens que estavam encalhados, já se desfez de patrimônio, mas a dívida continua lá, e às vezes pior, maior. É uma avalanche que vem sobre você, saldo negativo, cheque especial, credores batendo a porta, cartão de crédito estourado, e quando você olha sobre a mesa, um montão de papéis de contas a serem saldadas. Um rolo compressor que não te deixa dormir, que te dá mal-estar, dor no estômago, perda de apetite. A crise chegou num volume incontrolável e não há mais o que fazer. E para aqueles que têm seguro de vida, às vezes até passa na mente que ele vale mais morto do que vivo. E não estranhe não. Pouco tempo antes de eu chegar em Maringá para ser pastor, um membro da nossa igreja, da primeira igreja lá de Maringá, empresário com enormes dívidas, fez um plano, fez um seguro alto de milhões, e pegou o carro e foi para a estrada e encheu o carro numa Scania. Morreu na hora, sobrou nada, só milhões. Ele valia mais morto do que vivo. Não tinha solução. Não tinha solução. Então não ache estranho dizer isso. Nossa, que absurdo, pastor. Não é absurdo. Não é absurdo. É o fundo do poço
É impossível pagar essa dívida, é impossível salvar a empresa, é impossível arrumar os negócios, é impossível levantar a cabeça e trabalhar de forma digna, ou deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir em paz, é impossível. E dói, dói, dói. Pode ser um casamento destruído, arruinado por anos de discussão, traição, perda total da confiança, mentiras e mais mentiras, maridos e esposas que possuem uma péssima índole, as coisas vão se revelando, vão se apresentando, um casamento que só olhar um para o outro, ouvir o nome causa enjoo e arrepios. Um casamento cheio de sujeira, cheio de trapaças, de enganação, um casamento de fachada, de aparências, diante das pessoas tudo muito agradável e bonito, mas lá dentro da casa, um casamento onde marido e esposa possuem um temperamento desprezível, palavras que ferem como punhais, críticas, casamentos em que não há agressão física, mas há agressão verbal, há agressão psicológica, pessoas que olham para sua casa e enxergam o inferno em que estão metidas, pessoas que olham para o seu casamento e dizem, não dá mais, não tenho o que fazer, é impossível restaurar o meu casamento, é impossível ser feliz ao lado dessa pessoa, é impossível voltar a amar essa pessoa novamente, é impossível perdoar tudo aquilo que ela me fez. Talvez seja um filho cheio de problemas, por mais que você o educou e fez o seu melhor, ele resolveu trilhar os seus próprios caminhos, ele resolveu se envolver com drogas, ele resolveu andar com companhias indesejáveis, ele resolveu se envolver com tráfico, ou com contrabando, ou com roubos, ele resolveu se prostituir, ele resolveu mudar a sua opção sexual, ele resolveu abandonar a igreja e negar a existência de Deus, e você como pai, como mãe, olha para tudo isso, e a impressão que você tem é que está soterrado debaixo de uma montanha, de um entulho, mal consegue respirar, preso, enredado por todos os lados, e impotente, sem conseguir fazer nada. Impossível. Deu para enxergar um pouquinho? Todos nós passamos por isso. Impossíveis. E tudo isso daqui pode soar impossível aos nossos ouvidos. Não só diante dos nossos olhos, mas aos nossos ouvidos. Porque muitas pessoas que estão ao nosso redor chegam com este discurso, não dá mais. Gente talvez que chegue para trazer uma palavra de Deus, não surge. Mas gente enviada pelo capeta vem, para dizer, não dá mais mesmo, hein? Tem que acabar mesmo, você para logo dessa desgraça, toca a sua vida, é a melhor coisa que você faz. Some, desaparece. Essa é a palavra que vem. É o fundo do poço, é o fim da linha, não há saída, não tem solução, não tem mais nada para ser feito. E quando chegamos nesse momento, que a pergunta feita a Abraão deve ser feita a nós. É quando você está exatamente neste fundo de poço, nesse fim de linha, que você deve fazer essa pergunta a si mesmo. Existe alguma coisa impossível para Deus? Deus estava dizendo para Abraão e Sara, e essa é a segunda coisa que eu quero falar, além de olharmos para nós e vermos limites, o que Deus estava falando para Sara e para Abraão aqui, não olhem para vocês, não olhem para vocês, não olhem para o corpo de vocês, não olhem para a idade de vocês, não olhem para a pele enrugada de vocês, não olhem para a menstruação que já cessou, não olhem para o apetite sexual que já não há tempos, e que não é o mesmo, não olhem para a folhinha, não olhem para o calendário, não olhem para o RG, não olhem para a certidão de nascimento. Pode parecer impossível ser pai aos 100 anos, aos 90 anos, soa estranho, mas existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não olhe para si mesmo. Essa é a frase aqui, essa é a resposta que vem de Deus para a vida daquele casal. E Deus também diz isso para nós. Não olhe para o médico, não olhe para o resultado dos exames, não olhe para a pesquisa feita lá no Google e para as estatísticas que te são apresentadas, não ouça os comentários maldosos e taxativos das pessoas.
Ah, pastor, lá no meu casamento, não olhe para o seu marido, não olhe para a sua esposa, não olhe para o amante que ela e ele teve lá atrás. Não olhe para aquilo que eles fizeram. Não olhe para as provas que te trouxeram, que você descobriu. Não olhe para o comportamento do seu filho, para as roupas que ele tem ultimamente utilizado. Não olhe para essas coisas. Não olhe para o seu extrato bancário e veja lá o número e fala: meu Deus, é impossível. Não olhe para isso. Mas o meu convite, o convite de Deus para você, é olhar para o Senhor. Nós somos chamados a olhar para o Senhor. Quando Deus pergunta para Abraão: existe alguma coisa impossível? Ele está dizendo assim: olhe para mim, não olhe para você, porque quando você olha para você é impossível. Quando eu olho para o extrato é impossível, quando eu olho para o exame é impossível, quando eu olho para a palavra do médico é impossível, quando eu olho para o meu casamento é impossível, mas quando eu olho para o meu Deus, todas as coisas são possíveis. Olhe para o Senhor. Nós somos convidados a olhar ao Senhor. Deus visitou Abraão naquela tenda para lhe dar um chacoalhão, para fortalecer a sua vida. Era tempo de olhar para o Senhor, era tempo de crer mais um pouco. Abraão estava sendo chamado a crer com todas as suas forças, por mais que o tempo tinha passado, por mais que a idade tinha chegado e avançadamente, era hora de continuar crendo. Por mais que a situação ainda estava pior do que 24, 25 anos atrás, era momento de confiar no Senhor. E aí, quando nós chegamos em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve sobre esse texto. E ele diz assim no verso 18: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. É assim que Paulo escreve sobre Abraão. Eu fico imaginando que no capítulo 17, quando Deus disse para Abraão a respeito da descendência dele, a respeito de Sara, quando Abraão colocou o rosto em terra e ali por dentro ele riu, dizendo: será que eu posso ser pai aos 100 e ela aos 90 ser mãe? Por dentro riu. Deus disse assim: eu vou dar um chacoalhão nesse cara. E aí no capítulo seguinte, capítulo 18, é essa visita que lemos. São esses seres especiais que aparecem diante de Abraão, para dar um chacoalhão nele, dizendo: olha, na primavera a gente voltará aqui e a sua mulher terá dado à luz um filho. E a mulher dele agora ouve essa mesma promessa e ri lá dentro. E ele diz: por que ela está rindo? Mas a palavra não é porque Sara está rindo, é porque você também riu, Abraão. Não foi Sara apenas, você também riu. Por que vocês riram? Por acaso alguma coisa impossível para Deus? É um chacoalhão para que Abraão se fortalecesse e para que aquele homem que creu até então continuasse crendo. Não há impossíveis para Deus. Queridos, nós somos através de Abraão chamados a olhar para o Senhor, a crer. Pois assim como ele fez o impossível acontecer na vida de Abraão, nós devemos crer que Deus também fará o impossível acontecer nas nossas vidas. É assim. É a história. Eu acho lindo o final aí no verso 21, quando ele diz a respeito de Abraão estar plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso. Deus é poderoso para restaurar a sua saúde. Deus é poderoso para restaurar o seu casamento. Deus é poderoso para sanar todas as suas dívidas e crises. Ele é poderoso para restaurar o seu caráter ou o caráter de alguém. Ele é poderoso para mudar o seu filho. Ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação e circunstância. Ele é poderoso, Ele é Deus. Não há impossíveis para Ele. Ele pode todas as coisas. Eu concluo essa mensagem com 3 versículos bíblicos do Novo Testamento.
Uma está na boca do anjo Gabriel. E duas estão na boca de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 37. Podemos ler aí juntos? Pois nada é impossível para Deus. Mais forte, irmãos, vamos ver? Pois nada é impossível para Deus. Lucas 18, 27, é Jesus dizendo o quê? O que é impossível para os homens é possível para Deus. E Marcos capítulo 9, 23, Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Você crê nisso? Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra. Nós vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Eu quero chamar a equipe de louvor para vir para cá. E nós vamos ter um tempo de ministração com você, sobre a sua vida. Diante da sua história, diante da sua dor, diante da sua circunstância. Não adianta a gente ouvir essa palavra, e eu sei, né? Eu sei que existem pessoas aqui que estão chegando com impossíveis. Existem impossibilidades, de acordo com a sua ótica, é impossível. Mas não é impossível para Deus. É impossível que a minha mãe se converta. É impossível que, talvez, sabe, essas frases que saem na nossa boca, ou a gente não fala isso, a gente fala assim, nem Deus. Olha só, nem Deus pode. Nem Deus. Será que nem Deus? Olha só. Ou seja, nós precisamos apresentar ao Senhor os nossos impossíveis. Acho que se Deus tivesse a oportunidade ali, Ele falaria para Abraão, é que não era essa técnica e prática lá de trás. Mas Deus falaria para Abraão assim, Abraão, vamos ter um tempo de oração? Apresente os seus impossíveis agora para mim. Qual é a impossibilidade? É impossível para você ter filhos? Eu vou tornar possível. É impossível você herdar essa terra através da sua descendência? Então vou fazer a sua descendência herdar essa terra. Quais são os impossíveis? Quais são? Nós vamos cantar uma música que diz, sai da tua tenda, ó filho meu. Com respeito a Abraão. E o coro dessa música diz, uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. E eu gostaria que você estivesse colocando as impossibilidades diante do Senhor. Eu quero convidar você, à medida que cantarmos, existem coisas para serem resolvidas essa semana, existem tentativas a serem feitas, existem conversas a serem realizadas. O que cerca você? Qual é a sua situação? Qual é a sua circunstância? Nós queremos orar com você e por você. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero convidar você a